Quero compartilhar com você uma palavra nessa noite, obviamente sobre a Páscoa, sobre este domingo que é um dia tão especial. O domingo, o final de semana da Páscoa é um final de semana que resume em 3 dias a nossa fé, cara. Ela começa na sexta-feira e no domingo, a sexta-feira da Paixão, ou conhecida Sexta-feira Santa, e ela culmina nesse dia tão especial que é o domingo da ressurreição. E é nesse final de semana, nesses 3 dias, que nós vemos a expressão da fé cristã comprimida nesses 3 dias. E eu quero conversar com você sobre isso hoje. Eu quero me debruçar um pouquinho sobre esse dia tão especial. E quero iniciar lendo em Lucas capítulo 24. Eu quero ler com você o texto da ressurreição. Essa minha pregação ela vai ser um pouco diferente, porque eu vou ler esse texto e eu não vou pregar nesse texto. Mas então por que tu vai ler esse texto? Porque eu sou pregador e estou com o microfone e eu vou ler. Mas eu quero embasar algumas coisas nesse texto da ressurreição e depois a gente conversa, que diz assim em Lucas capítulo 24, o verso 1. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas, que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Eu vou ler de novo. Por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressurja. Amém. Papai, nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Precisamos, Senhor, que Tu nos alcance. Nesse dia tão especial, Senhor, que celebramos o domingo da ressurreição. Fala conosco, ministra as nossas vidas. Alcance-nos a nós que aqui estamos, aqueles que estão em casa, nos assistindo, Senhor, pela internet. Que Teu Espírito alcance e nos ministre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse final de semana, cara, é o legítimo final de semana que nós podemos dizer que quando o fim é só o começo. Não tem como não expressar nessa frase isso tudo. Quando parece que acabou tudo, que a sexta-feira se encerra, na verdade não, ali se inicia uma nova fase. Uma nova era se inicia no domingo da ressurreição, quando Cristo ressurge. Citando N.T. Wright, que é um teólogo anglicano inglês, num livro que ele escreve, O Deus que se torna Rei, ele diz o seguinte: nesse dia, no domingo no dia da crucificação e no domingo da ressurreição, na verdade, se instaura uma nova era, a era do reino de Deus. Num momento que, quando nós pensamos apenas no domingo de Páscoa como o momento da minha salvação, e não que isso seja apenas ou somente, porque já é uma grande coisa, é extraordinário que nós conquistamos na cruz, através de Jesus, mas o que ele diz é que não para nisso. A ideia da morte e ressurreição de Jesus, ela não se resume só, e de novo, não é só, mas a salvação, ela transcende, ela vai além, se instaura um novo tempo, a nova era, a era do reino de Deus. Quando os romanos colocam sobre a cabeça de Jesus, o rei dos judeus, a ideia deles era de zombar de Jesus, mas ali eles estavam profeticamente explanando quem Jesus era e o que Jesus veio fazer, estabelecer o seu reino, começar uma nova era do reino dos céus na terra. Portanto, não é só a ideia, e de novo, não que isso seja pouco, mas não é a ideia de nós irmos ao céu somente, mas de nós trazermos o céu na terra. Há uma expectativa do céu, de que nós, enquanto
aqueles que alcançaram essa salvação, que foram tocados por este Deus, que foram alcançados pela graça de Deus, foram transformados por essa graça, que sejam, como Paulo diz, embaixadores deste reino, que possam levar a mensagem deste evangelho e começar a tocar pessoas, e que pessoas sejam alcançadas, e que este reino venha a ministrar e a tocar pessoas. Essa é a expectativa do céu, e é disso que Jesus também fala neste texto, e para isso ele nos prepara. O domingo da ressurreição é o domingo que sela. O texto que nós lemos fala disso, deste selar, daquilo que Jesus constrói na sexta-feira. E o que acontece na sexta-feira? Obviamente que é a crucificação de Jesus. E eu falei que a minha pregação vai ser diferente, porque eu vou ler um texto e não vou falar do texto, mas eu quero hoje pregar sobre 7 frases que Jesus fala na cruz, quando ele está crucificado. E por que eu não leio esse texto, então, já que tu vai pregar sobre esse texto? Porque não existe um texto que coloca as 7 frases. Para você ver as 7 frases, você vai ter que pegar pelo menos 3 dos evangelhos, ou Mateus e Marcos, que eles são muito semelhantes na descrição, Lucas e João. Você vai ter que juntar esses evangelhos para poder montar a ordem cronológica das falas de Jesus na cruz. E aí então você pega esses trechos desses evangelhos e começa a ver, a maioria deles em Lucas e João, estão descritos o que Jesus fala. E ele inicia, a primeira fala de Jesus é um momento que a maioria de nós conhece. É quando Jesus está ali na cruz, com uma coroa de espinhos, de braços abertos, pregado numa cruz. E uma multidão zombando dele, dizendo: não era tu que falava de salvação? Salva-te a ti mesmo. Resolve este problema. Não era tu que falava, que fazia milagres, que se dizia o cara? Pois então, agora é a hora de tu resolver o teu problema. E a primeira fala de Jesus na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nessa fala de Jesus, ele expressa o Deus que vem ao nosso encontro. O que Jesus está dizendo nessa fala para o Pai é: Pai, eles estão cegos, eles não enxergam, eles não conseguem compreender o que eles estão falando. Eles estão falando da religião, eles estão falando de uma perspectiva, mas eles não conseguem compreender o que de fato está acontecendo aqui. Senhor, eles são passíveis de misericórdia, não de que a terra se abra e seja engolida todos aqueles que zombam de Deus. Não, eles estão cegos, eles não estão enxergando, eles são carentes da graça de Deus, e por isso, Pai, eu te peço, perdoa-lhes. Não escute o que eles estão dizendo, eles não compreendem o que eles estão falando. O que Jesus aqui está falando é a diferença que tem do cristianismo para todas as demais religiões. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Quando eu digo que o cristianismo é diferente das outras religiões, eu não estou fazendo quem é melhor ou pior, eu estou fazendo uma constatação de fato. Todas as outras religiões, qualquer que seja, é um esforço humano de se conectar com Deus. Quando nós vemos no hinduísmo, são 7 passos que você tem que fazer para alcançar o seu nirvana. Quando falamos do islamismo, são 5 passos para você chegar ao paraíso, e quem sabe Alá te receba no paraíso. E as religiões vão seguindo assim, em esforços humanos, de tarefas que os homens precisam fazer para chegar naquele lugar e servir ao Deus que eles dizem professar. A fé cristã, o cristianismo, diferente de todas as demais religiões, ele tem uma característica. Enquanto as religiões, todas elas, e de novo, não estou fazendo juízo de valor, mas enquanto as religiões, todas elas, têm uma coisa em comum, que é um esforço humano de se conectar com Deus, é o homem tentando alcançar a Deus. O cristianismo é Deus que vem em direção ao homem. É Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É aquele, como Paulo diz em Efésios, que nos amou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele veio ao nosso encontro e nos alcançou. É o Deus que chega para nós e diz assim: cara, você não tem condições de enxergar, por isso, Pai, tem misericórdia. Vem e alcança, estende a mão e toca e muda a vida dele. Senhor, eu peço a Ti misericórdia. É o Deus que vem ao nosso encontro e muda a nossa história. A segunda fala de Jesus na cruz também é um momento interessante. Enquanto um ladrão olha para ele, seguindo o que as pessoas estavam dizendo, e diz: então, verdade, cara, se tu era o Deus, tira a gente daqui, mano. Eu sou parceiro desse negócio. Se tu puder, faz alguma coisa, tira a gente daqui e resolve esse problema. O ladrão do outro lado, ele diz: cara, cala a boca, mano, tu é maluco?
Nós merecemos estar aqui. Agora, esse cara não fez nada. Esse cara, ele nada fez para estar aqui crucificado. Nós estamos aqui de forma justa. Ele está aqui injustamente. Não fala isso, cara. Não zomba dele. Não fala coisas que você não sabe. E aí ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nessa hora Jesus, ele está dizendo algo, cara. Ele está revelando mais do que apenas a salvação de um homem. Ele está dizendo que o Deus que veio ao nosso encontro é o Deus que quer habitar conosco. Hoje estarás comigo. Quando o anjo aparece a Maria, Jesus ainda para ser concebido, e o anjo chega a Maria e diz: Maria, tu conceberás e darás à luz a um filho, ele se chamará Emanuel. A intenção de Deus é de estar conosco. O Deus que nós dizemos professar não é um Deus distante, mas é um Deus que deseja habitar conosco. Jesus não olhou para ele e disse assim: olha só, cara, beleza, eu vou entrar no meu reino, eu vou te levar lá, mas eu tenho que ir lá no inferno primeiro, pegar as chaves da morte do inferno, eu tenho que detonar com o cão lá embaixo, depois eu vou ressuscitar no terceiro dia, relaxa que eu vou voltar para te buscar. Ele não fala isso. Ele diz: hoje estarás comigo. É hoje. E meu irmão, talvez este hoje seja o teu hoje. Algumas pessoas, elas vêm na igreja no Natal e na Páscoa, porque é dia de ir na igreja. E talvez você, cara, veio aqui, eu não lhe julgo por isso. Talvez você veio porque na sua história de vida, domingo de Páscoa é domingo de ir na igreja, e você veio numa igreja. Você talvez até quebrou algumas barreiras suas de vir numa igreja evangélica. E você diz: cara, eu vou lá ver qual que é. Hoje pode ser o seu dia. Pode ser esse dia que o Senhor diz: esse é o seu dia. É o teu hoje. É hoje que o Senhor deseja habitar contigo, de mudar a tua história. É o hoje de Jesus que vem ao teu encontro e que pode te tocar. E cara, e quando nós clamamos neste Deus que vem com a sua graça, nesse Deus que Ele vem ao nosso encontro com a graça que nós não merecíamos e que nós nem tínhamos consciência de que nós precisávamos, porque estávamos cegos. Nós não tínhamos noção do que nós estávamos fazendo. O Deus veio ao nosso encontro e nos amou. E Ele não só nos amou, Ele disse: eu quero estar contigo, eu quero habitar contigo. Logo depois que Ele fala disso, vem a terceira frase de Jesus. Ele olha para Maria e diz assim: Maria, eis aqui o teu filho. E olha para João, dizendo: João, eis aí a tua mãe. Não sei se você sabe, mas João não era filho de Maria, ele não era consanguíneo de Jesus, ele não era parente consanguíneo de Jesus. A razão pela qual Jesus olha para Maria e diz: Maria, eis aí o teu filho, e João, eis aí a tua mãe, é que quando nós conhecemos o Cristo que nos salva e o Deus que habita em nós, Ele não nos salva para uma fé individualista, onde nós ficamos isolados em nós mesmos, na expectativa de um dia morar no céu. Quando nós conhecemos a Jesus e Ele transforma a nossa vida, Ele nos insere dentro de uma comunidade de fé. Ele nos coloca dentro de um grupo, de uma família de fé, de irmãos e irmãs, que nós nos amamos e nós nos debruçamos uns sobre os outros, que somos a lixa de uns e outros são a lixa da gente, que nós trabalhamos neste processo, mas nos debruçamos sobre os outros. Eu falo isso no DNA. O Pai, na oração do Pai Nosso, quando nós dizemos Pai Nosso, Ele só é meu porque Ele também é teu. O pão nosso que Jesus nos instrui a orar na oração do Pai Nosso, Ele é nosso, porque se eu tenho, tu também tem, e portanto nós teremos o suprimento de uns dos outros, porque estamos inseridos em uma comunidade, somos nós, já não é mais eu, aquela palavra de Jesus que Ele fala nos Evangelhos, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a eclésia, a assembleia. Ele está falando dessa comunidade de fé, de irmãos e irmãs, que caminham juntos e que se amam. Portanto, meu irmão, nós não estaremos mais só. Nós estaremos inseridos dentro de uma vida comunitária, caminhando uns com os outros, chorando uns com os outros, rindo uns com os outros, nos amando uns aos outros, vivendo a família da fé. A quarta frase de Jesus, e talvez o momento, ao meu ver, mais doloroso na vida de Jesus, mais que o próprio Getsêmani, que foi aquele momento onde Ele, de tamanha pressão, Ele começa a suar gotas de sangue. É o momento quando Ele está ali de braços abertos, Ele faz aquela declaração: meu Deus, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani.
Eu digo que esse talvez foi o momento de maior angústia de Jesus, porque este momento do Getsêmani, que foi terrível, a pressão angustiante, de novo, a ponto de suar gotas de sangue, tamanha pressão, de explodir as veias do seu rosto, da pressão que ele estava sofrendo, ele diz assim: Abba, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele chega a Deus o chamando de papai, de Abba, meu pai. Eu estou num momento de angústia, eu estou pressionado, mas Senhor, eu não sei se eu consigo ir. Se tiver outra forma de resolver esse negócio, vamos tentar resolver, mas Pai, eu confio na tua bondade. Eu confio de que tu estás comigo. E Senhor, se não existe outra forma, eu faço o que tu queres que eu faça. Seja feita a tua vontade. E o pai olha Jesus: cara, não vai ter, você vai ter que passar pela cruz. E ele então diz amém, e ele vai para a cruz. Neste momento, o Cristo, ele grita, diferentemente de todas as outras vezes que ele conversava com Deus, com exceção de uma das vezes que ele ora, e ele chama Deus de Senhor, de Mestre, porque ele diz: eu falo isso para que vocês saibam que Deus é Senhor. Tirando essa vez, ele sempre se relacionava com o Pai, chamando-o de Pai, chamando-o de Abba. Ele tinha esse relacionamento íntimo com o Pai, essa conexão de intimidade com Deus. De repente, pela primeira vez, ele grita: meu Deus, por que me desamparaste? Essa é uma frase forte, porque a Bíblia fala de que Deus nunca nos deixará, jamais nos abandonará. O próprio Jesus, depois de ressurreto, ele aparece aos discípulos e ele diz assim: eu nunca vos deixarei. Ele diz: jamais os abandonarei, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala em Mateus: eu vou estar contigo, eu vou caminhar com vocês. E de repente o Cristo, que é o verbo vivo, a palavra encarnada, ele faz uma expressão que aparentemente está teologicamente errada, quando ele diz: meu Deus me desamparou. Senhor, como tu me desamparaste? A parte dele está citando um texto de Salmo 22. Ele realmente sente isso. E por que Jesus fala isso? Por que Jesus expressa isso? Essa alma humana de Jesus, o Jesus na cruz, o homem Jesus, o Filho de Deus, pregado naquela cruz, grita: meu Deus. Alguns dizem que o Pai não conseguiu suportar ao olhar Jesus e ver naquele momento o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado, repousar sobre Jesus. E quando ele viu o pecado meu e seu, o pecado da humanidade repousar sobre Jesus, a Bíblia diz, ou melhor, as pessoas dizem que o Pai virou o rosto. Isso não é verdade, porque justamente a Bíblia diz: eu nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Os mais antigos vão lembrar daqueles que assistiram o filme A Paixão de Cristo. Nessa hora o Mel Gibson foi fantástico, eu gosto desse trecho, que quando Jesus ele grita: meu Deus, por que me desamparaste? Do céu vem uma gota, e ela cai na terra, e ela explode no chão, como se o Pai estivesse chorando sobre Jesus, olhando para Jesus e chorando sobre Jesus. Então, por que Jesus grita: meu Deus, por que me desamparaste? A Bíblia fala em Isaías que o meu e o seu pecado fazem separação entre nós e Deus. Jesus foi um cara que viveu pecado, sem pecado a vida inteira. Jesus nunca pecou. Ele foi num batismo de arrependimento sem pecado. Ele vive uma vida sem pecado, e essa vida sem pecado deixou em conexão, a ponto, ainda no Getsêmani, clamando, angustiante, ele grita: Abba, Pai, porque ele sentia conexão. De repente, essa conexão que ele viveu por 33 anos, ela se rompe. E não foi nem por culpa dele, foi por minha e sua. Foi o meu e o seu pecado que repousam sobre ele. E quando ele carrega este pecado, e essa desconexão rompe com o Pai, o Cristo, o homem, Jesus, ele grita: meu Deus, por que me desamparaste? Carregando o peso da humanidade, de novo, do meu e do seu pecado. A Bíblia diz que trevas enchem a terra. O véu do templo é rasgado e se instaura uma nova era. A era da igreja que entra confiadamente junto ao trono da graça, pelo sangue do Cristo. Entram confiadamente pelo salpico daquele sangue, por todo o caminho até o trono. Túmulos são abertos, pessoas ressuscitam dos cemitérios. E quando o centurião que cuidava de Jesus, naquela cruz dos presos,
ele vê a terra daquele jeito, essas coisas acontecendo, ele faz uma declaração que é incrível. Ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus carrega essa dor, carrega esse peso do nosso pecado. Ali ele começa a aplacar a razão pela qual ele veio nessa terra, que era redimir a humanidade. Logo depois dele passar isso, ele fala a quinta frase, talvez a menos lembrada, e talvez passe desapercebido em alguns momentos. Ele diz simplesmente: tenho sede. É nessa hora, aqueles que gostam de ler vão lembrar que o soldado pega uma esponja, coloca vinagre e coloca na boca de Jesus, porque ele não consegue tomar, obviamente. O que esse texto tem a ver, além de cumprir novamente uma outra palavra profética do Salmo 69, verso 21, que diz que ele teria sede e lhe daria vinagre. Mas Jesus está expressando a sua humanidade, ele está expressando a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. O cara, de a pouco, carrega o pecado da humanidade inteira. Ele expressa uma necessidade: tenho sede. Eu tenho sede. Só sede. Mas eu tenho sede. O que Jesus novamente está se identificando comigo e com você, cara, que é nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, que nós encontramos Deus. É através daquele momento que nós, cara, eu não sei, não é no momento que nós somos heróis, que nós estamos fortes, nós estamos valentes, o que é bom. Mas Jesus, na sua percepção de Deus, homem, ele diz: tenho sede. O próprio Paulo, o Paulo que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, aparentemente nós pensamos assim: puxa vida, que cara, mano, esse é o cara, Paulo é o cara. Ele diz: sede meus imitadores. Quem de nós pode dizer um negócio desse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pois bem, esse mesmo Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. E quando ele diz: sede meus imitadores, é porque, cara, eu não sou perfeito, e é na minha fraqueza, nas minhas dificuldades. Eu falei na minha última pregação, é quando ele, na sua debilidade, que ele clama pedindo por 3 vezes: arranca esse espinho na carne, e ele encontra prazer. Prazer é o texto, a palavra usada é prazer nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Quando Paulo diz: sede meus imitadores, é que ele está dizendo isso: cara, eu encontrei em Cristo, na minha fraqueza eu encontrei o Cristo que veio ao meu encontro. A sexta frase de Jesus naquela cruz, depois disso ele diz: está consumado. Ele não diz está terminado, porque não terminou ali. O que ele diz é está consumado, porque existe um plano. E naquele dia, quando Jesus diz está consumado, ele diz: o pecado foi vencido, o mal foi derrotado e o reino foi inaugurado. Começamos uma nova jornada. Hoje se inicia algo. É ali na cruz, quando ele diz para os seus irmãos: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Ali se inicia a era da igreja, que ela culmina, obviamente, dá o start lá atrás na sua declaração em Mateus, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecem. Ele dá o norte na cruz, e ela começa a viver em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce. Ali a igreja nasce, a sua jornada e a sua caminhada. Mas é na cruz que nós vemos Jesus setando, organizando, planejando a sua igreja e o seu reino. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: se inaugura este reino. Hoje se inaugura este reino. E logo depois de dizer está consumado, ele diz: Abba. Não mais Deus, porque agora ele carregou sobre si, ele consumou a redenção da humanidade. O Cordeiro Pascual foi sacrificado, o pecado foi redimido, a comunicação com o Pai volta, e ele diz: Abba, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus expira, ele faz
e Ele se entrega. Para mim, cara, essa é outra expressão do Cristo que nos ensina a viver a fé. A fé de um Deus que vem ao nosso encontro. Quando nós estávamos cegos, cara, sem conseguir ter percepção alguma, sem conseguir saber para onde nós íamos, Ele veio ao nosso encontro. Você não está aqui porque você é inteligente, você não está aqui porque você foi esperto, você está aqui porque a graça de Jesus te alcançou. Ele olhou para você e te chamou pelo teu nome. Você estava cego, caminhando numa direção totalmente distinta, e Ele foi ao teu encontro. Ali, Ele disse assim: eu vou estar contigo, e hoje tu estarás comigo. Hoje eu estou contigo, e hoje é o dia que eu te dou identidade, hoje é o dia que eu te dou destino, hoje é o dia que eu te dou propósito, hoje é o dia que eu te dou uma família, hoje é o dia que tu nasce de novo, hoje é uma nova história na tua vida. Hoje tu tem uma comunidade de fé, tu vai caminhar com uma família de fé, tu vai viver uns para os outros, e nós vamos nos debruçar uns com os outros. E nessa caminhada, eu tenho uma expectativa de que vocês vivam o reino de Deus. Como farão isso? Eu vou redimir a humanidade, estar consumado, eu carrego. Vocês vão ter as suas fragilidades, assim como eu tive. Tenho sede, vocês terão. E nessa fragilidade buscam, clamem aquele que pode clamar. E tem um negócio. E para mim, fecha Jesus de forma sensacional. É algo que eu e você precisamos ter sempre, que é a nossa entrega. Senhor, em tuas mãos eu me entrego. Senhor, eu me entrego. Eu me entrego nas tuas mãos. Senhor, eu não sei para onde ir, mas eu me entrego nas tuas mãos. Senhor, eu não sei como resolver, mas eu me entrego nas tuas mãos. Senhor, eu não sei para onde ir, mas eu me entrego nas tuas mãos. Eu não tenho resposta, mas eu me entrego nas tuas mãos. Jesus nos chama a caminhar com Ele. O primeiro texto que eu li, o único que eu li, o texto da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se não houvesse a ressurreição, a sexta-feira seria só um evento de um cara que morre na cruz e fala umas coisas bonitas. Só que o fato é que Jesus ressuscita. Paulo diz, se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por que procurai entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitando, Ele sela essas palavras. O Cristo ressurreto, que aparece para mais de 500 pessoas, que são testemunhas oculares da sua ressurreição, Ele está selando, dizendo, aquilo que eu falei, vai acontecer. Eu sou prova viva de que tudo aquilo acontecerá. A Páscoa, a sexta, sábado e domingo, é a melhor expressão de que quando o fim é só o começo, é só o começo de uma nova jornada. Amém?